Paz de Cristo, querido irmão, irmã e caro amigo que nos assiste no estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Irajá. O estudo bíblico que queremos passar para você hoje se refere aos ofícios do Senhor Jesus Cristo. Jesus, nele, o Cristo encarnado, o homem, nele, ele recebe 3 ofícios. Nós reconhecemos pela palavra de Deus, em Jesus, o ofício de profeta, o ofício de rei e o ofício de sacerdote. Jesus é profeta, rei e sacerdote. 3 ofícios que nós verificamos no Senhor Jesus Cristo. Falando agora mais precisamente sobre o ofício de profeta, nós observamos que no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, melhor dizendo assim, o profeta é definido como o braço direto da revelação divina. Então é aquele homem que Deus vocaciona, que Deus levanta para falar, trazer em palavras humanas aquilo que Deus quer falar para o coração do seu povo. Então o profeta, ele é o canal direto da revelação divina de Deus para os homens, levantando o homem para exercer essa função. Um humilde pregador chegou a dizer uma vez sobre quem seria o profeta. Ele falou assim: profeta é uma boca a serviço de Deus. Ou seja, o que a pessoa vai dizer, ela vai dizer a serviço do Senhor Deus. E aí é bem interessante falar isso, porque lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, no verso 14, você tem uma história interessante. Você tem a história do rei Josafá, do rei Acabe, rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e você tem vários profetas profetizando a favor do rei Acabe naquilo que ele perguntava de como é que seria a sua luta, a sua guerra contra determinados povos, e esses profetas profetizavam coisas boas. E uma vez, no momento em que Acabe, rei de Israel, está conversando com Josafá, rei de Judá, nessa conversação dos 2 reis, há uma pergunta se havia um profeta em Israel. E aí Acabe fala para Josafá que existia um profeta que só profetizava palavras ruins para ele, que todos os outros profetas traziam palavras boas, mas aquele profeta específico, que era Micaías, só trazia palavra ruim. Aí você tem, em primeiro livro dos Reis, capítulo 22, verso 14, a seguinte expressão: respondeu Micaías, o profeta: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Essa fala do profeta Micaías no Velho Testamento, no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, sintetiza para nós o que um profeta tem que fazer, ou como é exercido de maneira fiel o ofício de profeta. Porque ele fala: tão certo como vive o Senhor, o que Deus me disser, disse Micaías, eu vou falar. Então o profeta de fato é a boca de Deus, é uma boca usada por Deus, é aquele que vai trazer palavras humanas ao povo, palavras de Deus, palavras do Senhor, Deus dos altos céus, num linguajar humano, para que os homens e mulheres possam entender. Micaías fala claramente: eu vou falar aquilo que Deus colocar na minha boca para eu falar, porque ele sabia que ele era um canal direto de Deus para os homens. Então o profeta não fala o que ele quer, o que ele pensa, ou que as pessoas querem que ele fale, porque é o que estava acontecendo naquela época com os profetas de Israel profetizando palavras boas para o rei Acabe. E só um profeta dizia palavras ruins, ou melhor, dizia a verdade. Mas você já reparou que muitas vezes a verdade é difícil de ser suportada, a verdade é difícil de ser ouvida, muitas pessoas não querem ouvir a verdade? E nosso Deus, o Senhor nosso Deus, não tem compromisso conosco de nos dizer somente coisas boas. Mas o nosso Deus, o compromisso que ele tem para conosco é de dizer a verdade. Micaías é um profeta do Senhor. E aqui ele deixa bem claro que ele falaria sim da revelação direta de Deus para ele, e que essas palavras seriam que Deus colocou para ele. Se seriam boas palavras para o rei Acabe de Israel ou palavras ruins, Micaías não tinha culpa em relação a isso. Ele era aquela pessoa encarregada de trazer essa palavra para o povo. Micaías, na verdade, é um verdadeiro profeta do Senhor. Por isso que ele fala: tão certo como vive Deus, tão certo como vive o Senhor,
olha, o que ele me disser, eu falarei. Essa é a função do profeta. Saindo do Antigo Testamento, entrando no Novo Testamento, e nós estamos querendo colocar aqui os ofícios de Cristo. Cristo é profeta, Cristo é rei, Cristo é sacerdote. Saindo do Velho Testamento e falando ainda sobre profetas, mas entrando no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele não se define como um canal de revelação, o canal da revelação. Ele não se define como sendo esse canal da revelação, porque o profeta é um canal da revelação de Deus. É um vaso de Deus que Deus usa para trazer suas profecias aos seres humanos. Mas Jesus não se define como um vaso de Deus ou como um canal da revelação de Deus. Jesus, na verdade, o Cristo, ele é a própria revelação do Senhor. Nesse sentido, nós podemos declarar sem medo de errar, e aqui eu estou trazendo para você o estudo do reverendo Adi Salum, no seu livro Teologia Sistemática Reformada, e nesse sentido, então, podemos colocar aqui, sem medo de errar, que Jesus é o profeta. Jesus é o único profeta, como ninguém foi antes dele. Todos os profetas do Antigo Testamento, por maiores que fossem aos olhos do Senhor, homens de Deus, nenhum deles foi maior como profeta do que o próprio Jesus. Porque Jesus não é canal da revelação, Jesus é a própria revelação do Senhor nosso Deus. Então a gente observa, Jesus é o profeta, é o único profeta, como ninguém foi antes dele, e nem haverá depois dele. Essa exclusividade do profeta que é Jesus, despertou o quê? Despertou a admiração do povo. Aí você tem lá em Lucas capítulo 7, verso 16, a seguinte expressão bíblica: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o povo. As pessoas olhavam para Jesus e entendiam, então, grande profeta se levantou entre nós, e elas admiravam e diziam claramente, Lucas 7, verso 16, Deus visitou o seu povo, Deus está aqui, Deus está usando a boca do Nazareno, a boca do Cristo, a boca de Jesus de Nazaré, porque o que ele fala diferente, ele fala com autoridade, e Jesus falava com autoridade, porque Jesus era o próprio Deus encarnado homem andando pela terra. Jesus é o verdadeiro profeta, único profeta. Jesus é, na verdade, a própria revelação de Deus para o homem. Uma grande diferença que você nota em Jesus, por isso nós falamos que ele, na verdade, ele é o profeta, ele é a revelação de Deus, né? Ele não é canal da revelação de Deus, mas ele é a revelação de Deus. É que a gente observa que os profetas no Velho Testamento usavam a seguinte expressão: veio a mim a palavra do Senhor. A partir daí o profeta começava a falar aquilo que Deus tinha colocado para ele. Você observa que o profeta Micaías, ele faz assim, ele diz que aquilo que ele ia falar era aquilo que Deus colocou para ele falar. Então, Micaías segue essa máxima dos profetas do Antigo Testamento de dizer, veio a mim a palavra do Senhor, e a partir daí ele trazia de fato a palavra de Deus. As pessoas podiam gostar, as pessoas podiam não gostar, mas era a palavra de Deus, tinha que ser respeitada, e ele como profeta, ele tinha um compromisso com Deus de passar de fato aquilo que Deus queria transmitir às pessoas. Jesus é diferente. Jesus não fala, veio a mim a palavra do Senhor. Jesus fala diferente. Jesus fala, eu sou o que fala contigo. Jesus usa essa expressão. Ou ainda, Jesus fala assim, eu vim, e ele, quando ele diz eu vim, ele quer dizer que ele veio para trazer essa palavra de Deus, que na verdade é dele próprio, porque Jesus é Deus encarnado homem andando pela terra. Jesus é Deus, Deus encarnado homem. Então é Deus falando. Então é diferente do profeta, veio a mim a palavra do Senhor. Não, Jesus fala, né? Sou eu que falo contigo, porque é ele, Jesus, que estava naquele momento falando ao coração do povo. Sobre Jesus, podemos entender que quando nós temos a palavra do Senhor Deus, João 1,14, ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha a diferença de Cristo para os outros profetas. A Bíblia fala que o verbo, o que é o verbo? Na língua grega, verbo é logos. Logos significa palavra. Então a tradução real é, a palavra se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós.
Mas que palavra é essa de Deus? Que boca é essa de Deus que se fez carne e habitou entre nós? E nós entendemos então que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque se você olhar em João 1, verso 1 da palavra do Senhor fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então nós temos o início de todas as coisas, e nesse início de todas as coisas nós temos, a Bíblia fala que no princípio era o verbo, o logos, a palavra, e esse verbo, esse logos, a palavra, estava com Deus, e esse verbo, esse logos, essa palavra era Deus. E aí fica a curiosidade, de quem a Bíblia está falando aqui nesse presente momento? João 1, verso 14, nos revela quem a Bíblia está falando, porque diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quem é o unigênito do Pai? Quem é o Filho do Pai? Quem é? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o unigênito. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, como diz a Bíblia, cheio de graça e de verdade. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Jesus se esvaziou da sua glória, desceu à terra e habitou entre nós, nascido de Maria, sua mãe, gerado nela pelo Espírito Santo no seu ventre. Cristo nasce, e Cristo é o verbo, é o logos, é a palavra de Deus. Por isso que é diferente quando o profeta fala que veio a minha palavra do Senhor, e Jesus Cristo fala: pois eu vos digo. Assim Cristo se referia: pois eu vos digo. E aí ele começava a falar tudo aquilo que ele tinha que dizer, porque ele é o próprio Deus na terra, falando ao povo, falando à humanidade. Jesus é o verdadeiro profeta. Jesus é aquele que traz a palavra de Deus, e quando ele vem à terra, no seu ministério, no Novo Testamento, chamando, vocacionando os seus discípulos, ele ensina para aqueles discípulos a palavra de Deus. Tanto é que lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos repassam essa palavra para a comunidade religiosa que se formava então. E a Bíblia fala que a comunidade religiosa, a igreja de Jesus, perseverava, insistia, né? Em quê? Na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é tudo aquilo que os discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos de Jesus, aprenderam com o Senhor Jesus, porque ele é a verdadeira palavra de Deus ao nosso coração. Jesus é profeta, porque ele traz as coisas de Deus para nós, que somos homens criados à sua imagem e semelhança. Entrando agora no outro ofício de Cristo, porque Cristo ele tem um tríplice ofício, como eu disse antes: profeta, rei e sacerdote. Vamos falar agora, nem que seja de uma maneira mais rápida, sobre o ofício de sacerdote que o Senhor Jesus Cristo ele também exerceu esse ofício. Em Apocalipse, capítulo 17, verso 14, eu estou com a Bíblia aqui aberta aqui e vou ler para você, diz assim a palavra do Senhor Deus: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Então aqui em Apocalipse 17, verso 14, nós observamos a palavra do Senhor Deus, a revelação de Jesus Cristo para o apóstolo João, preso na ilha de Patmos, como nós já sabemos, em vários estudos mencionamos o livro de Apocalipse e passamos sempre essa informação correta dele preso na ilha de Patmos. João receber a revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação de Cristo a João. E aqui você observa o seguinte, a informação: pois o Cordeiro os vencerá. O Cordeiro é Jesus, é o Cristo. Esse Cordeiro é Senhor dos senhores. Então veja, povo de Deus e querido amigo, Jesus é o Senhor dos senhores. Não existe ninguém que esteja acima do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, se você é filho de Deus, se você ama a Deus, se você ama Jesus, se você serve a Jesus, não existe
outra pessoa que possa ser considerada mais do que Jesus. Jesus é o Senhor dos senhores. Por isso a Bíblia aqui em Apocalipse coloca esse Senhor que é Jesus com S maiúsculo. Esse S maiúsculo indica que essa expressão Senhor com S maiúsculo se refere ao Cordeiro, se refere ao Cristo, se refere ao Senhor Jesus. Mas também aqui você obtém a informação que ele é o Rei dos Reis. Como é que é isso? Esse rei está também com R maiúsculo, porque significa ele está acima de todos os reis. Não existe um rei humano que possa dizer que seja igual ou maior do que o Senhor Jesus. Jesus é o Rei de todos os reis, ou seja, toda autoridade está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Toda autoridade pertence ao Cordeiro de Deus. Toda autoridade pertence a Jesus. Mas aqui no Velho Testamento nós temos o momento em que Israel, podemos colocar que é um momento até desafiador na origem histórica do rei de Israel, como diz o reverendo Adi Salum, é um momento desafiador a partir da origem histórica na experiência de Israel com o rei. Porque havia um desejo que estava guardado, embutido no coração do povo de Israel, e esse desejo é que eles olhavam para as nações da terra ao redor de Israel e verificavam que essas nações da terra possuíam reis. Mas Israel não tinha rei. Não tinha rei. Aí então eles olhavam, verificavam que os povos da terra possuíam reis e Israel não tinha rei algum. O que Israel tinha era juízes. Juízes que eram homens ou mulheres levantados por Deus, colocados por Deus para dirigir a nação de Israel. E enquanto esses juízes estavam vivos, Israel caminhava na direção de Deus. Quando esses juízes morriam, muitas das vezes Israel então entrava em pecado contra o Senhor Deus, e Deus levantava outro juiz e colocava à frente para que Israel novamente aplumasse e fosse na direção dele através desse juiz que ele levantava e que trazia este povo de Israel pelo poder de Deus de volta a seguir as orientações do Senhor nosso Deus. Mas nós observamos aqui em 1 Samuel, capítulo 8, verso 5, nós observamos o povo falando com Samuel. E a palavra é a seguinte: vê, Samuel, já estás velho, e teus filhos, Samuel, não andam pelos teus caminhos, não fazem igual você. Você segue a Deus. Você é fiel a Deus, Samuel. Você é profeta do Senhor, mas os teus filhos não seguem a Deus, não seguem os caminhos do Senhor Deus. Então, Samuel, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Então, eles olhavam para outras nações, como eu disse agora há pouco, e viam que elas tinham reis e queriam que também ter um rei. E é interessante essa questão do povo de Israel, olhar para Samuel e justificar dizendo que os filhos de Samuel não poderiam ser juízes, não poderiam ficar no lugar do pai, no sentido que eles não seguiam no caminho de Samuel, que é um caminho reto em direção a Deus. Mas, na verdade, o real motivo embutido dentro dessa questão justificativa que os filhos de Samuel não estavam seguindo o caminho correto, é que a ideia aqui é que eles, na verdade, queriam imitar as nações que eram vizinhas a eles. Eles queriam um rei humano dirigindo a nação. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus é um Deus onisciente, porque conhece todas as coisas. E Deus, então, quando Samuel o busca e fala em oração a Deus, Deus conversa com Samuel e Deus coloca para Samuel o que de fato está passando no coração daquele povo. 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, nós temos essa informação. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu, teu Deus, não reinar sobre eles. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que está embutido no coração do homem. Deus sabia que o povo, na verdade, não estava insatisfeito com Samuel. Na verdade, o povo coloca essa palavra para Samuel, que queria um rei, como todas as nações da terra possuíam um rei, e Deus fala: Samuel, eles não estão chateados com você, o problema deles não é com você,
atende a voz deles, porque eles não rejeitaram você não. Na verdade, eles rejeitaram a mim, porque eles não querem que eu, Jeová, Deus desta terra, Criador de todas as coisas, reine sobre eles. Deus entende o coração do homem e Deus fala isso para Samuel e coloca, ou seja, eles queriam um rei que governasse sobre eles e contanto que não fosse Yahvé, que não fosse Jeová, que não fosse Deus, nem Samuel, seu servo, que reinasse sobre eles. Eles queriam alguém de fora. E aí você vai entender no Antigo Testamento esse relato melancólico chegar na escolha de Saul como rei de Israel, e mais à frente Deus manda o profeta Samuel ungir a Davi, e Davi torna-se, na verdade, o grande rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus. O que nós observamos então aqui é Jesus exercendo esse ofício que ele recebe para si de rei, como a Bíblia coloca, ele é o rei dos reis. Eu comecei falando do segundo ponto, falando sobre os sacerdotes, mas na verdade foi um equívoco meu. Na verdade eu queria falar para vocês já do ofício de Cristo como rei, né? Sacerdote vai ser a última coisa que eu vou falar hoje aqui nesse estudo para você. Falamos de profeta, agora estamos falando sobre rei e continuamos falando sobre rei. No Salmo 72, que é o Salmo de Salomão, alguns podem achar que Salomão está falando de si próprio, porque Salomão foi um grande rei. Um rei que recebeu de Deus sabedoria, riqueza, poder, autoridade, foi um dos maiores reis da terra. Mas Jesus excede a própria realeza de Salomão. Jesus é o rei dos reis. Todos os reis da terra estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 72, Salmo de Salomão, Salomão não está falando dele mesmo como rei, mas aqui é um salmo belíssimo que fala sobre o reinado do grande rei. E eu vou ler para você alguns versículos aqui, e na verdade é um salmo profético, é um salmo messiânico, e que diz assim, verso 2: O Senhor do reino julgará com justiça e equidade o povo e os aflitos. Salomão diz que o Senhor deste reino em questão, ele vai julgar com justiça, com bondade, com retidão e equidade o povo e os aflitos. O verso 5 é extraordinariamente revelador, porque fala aqui, seu reinado, o reinado desse grande rei, o reinado permanecerá enquanto durarem o sol e a lua através das gerações. O justo, versículo 7, florescerá em seus dias e haverá plena paz até que cesse de haver lua. Dominará esse grande rei de mar a mar até os confins da terra. Os reis se prostrarão diante dele e todas as nações o servirão. E é o versículo 11 do Salmo 72. E você verifica, nós falamos sobre isso semana passada, na profecia sobre Jesus Cristo, que Jesus, quando voltar, as nações da terra se lamentarão quando Cristo retornar, porque aqueles que zombaram, ironizaram da existência do Messias, que é Jesus Cristo, vão verificar que estavam errados, que ele existe e que de fato ele é o único Salvador. Por isso a lamentação dos povos da terra que não creem em Jesus, não conhecem Jesus, quando ele voltar na segunda vinda, na parousia. Aqui fala, os reis se prostrarão diante dele e todas as nações o servirão. Não é? Terá piedade do fraco e necessitado e salvará a alma aos indigentes. Versículo 13. Vê que maravilhoso isso, esse grande rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que é o Senhor Jesus Cristo, Salmo messiânico de Salomão, Salmo 72, fala claramente que esse grande rei vai ter piedade do fraco e do necessitado e vai salvar até mesmo a alma aos indigentes. Continua o verso 14, salvará a alma do seu povo da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue do justo. É um salmo que traz esperança para os nossos corações da proteção do Senhor Jesus
sobre a vida do seu povo. É um salmo profético, é um salmo messiânico, é um salmo que mostra que Jesus Cristo, de fato, o seu poder, a sua autoridade está acima de todas as coisas. É para você, minha irmã, meu irmão, você que me assiste nesse estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Irajá, você, meu amigo, minha amiga, ter esperança. Ter esperança e saber que o teu Jesus, um dos ofícios do Cristo, do Messias, além de profeta, boca de Deus, e ele é Deus, é que ele tem autoridade sobre todas as nações da terra e sobre todos os reis, ou sobre todos aqueles que estão constituídos de autoridade. Jesus está acima destas pessoas, porque ele simplesmente é o Rei dos Reis. E fala mais ainda, nele serão abençoados todos os homens. Salomão sabia que não era nele, Salomão, que todos os homens da terra seriam abençoados. Nós temos a informação lá em Gênesis, quando Deus fala com Abraão, que em ti, Abraão, o Senhor Deus diz, serão benditas todas as famílias da terra. E por que isso? Porque da descendência de Abraão, Velho Testamento, livro de Gênesis, da descendência de Abraão, nasceria o Cristo, nasceria o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Filho de Davi, né? Jesus Cristo vem da descendência de Abraão, e Davi também vem da descendência de Abraão, e Jesus vem da descendência de Davi, né? E nele, Jesus, serão abençoados todos os homens da terra que olharem para o Messias, olharem para o Cristo e acreditarem que ele é o Filho de Deus, por ele, Jesus Cristo, serão abençoados. E as nações da terra que crerem nesse Cristo como Salvador das suas vidas, lhes chamarão bem-aventurado, verso 17 do Salmo 72. As nações da terra lhes chamarão bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Significa feliz é. Então, feliz é as nações que olharão para ele e reconhecerão que ele é o Messias, o Cristo enviado por Deus. Então, agora voltando um pouquinho aqui ao versículo número 5, seu reinado permanecerá enquanto durarem o sol e a lua através das gerações. É o reinado de Cristo. Aí você vê que o reinado do Senhor Jesus Cristo, não adianta você lembrar do reinado dos reis do Egito, os faraós, ou o reinado dos reis da Babilônia, como Nabucodonosor, que foi um grande rei, ou o reinado dos grandes reis da Assíria, que no Velho Testamento é uma nação dita e colocada como uma nação guerreira, sanguinária, opressora. De nada adianta os reis da Pérsia ou os reis de Roma, porque Jesus, no seu ofício de rei, ele está acima dos reis de Roma, está acima dos reis da Pérsia, está acima dos reis da Babilônia, está acima dos reis do Egito, está acima dos reis da Síria. Jesus, como grande rei, está acima de todos os reinados da terra. Reinados é no sentido literal de ter um rei, mas também reinado no sentido de todas as nações que detêm poder e que possuem um primeiro-ministro, ou possuem um presidente, possuem alguém que está no ápice deste poder. Jesus está acima, então, contextualizando, Jesus está acima de todos os grandes presidentes, Jesus está acima de todos os grandes primeiros-ministros das nações, Jesus está acima de todo tipo de autoridade. Aliás, a Bíblia Sagrada, querido irmão e irmã, querido amigo, a Bíblia Sagrada coloca para nós que toda autoridade vem das mãos de Deus e foi constituída nas mãos do Senhor. Toda autoridade vem, não é? Isso foi constituída por causa da permissão do Senhor Deus. E aí você verifica por que ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, porque ele está acima de toda autoridade constituída nesta terra. O segundo ofício de Jesus, que informa para nós que ele é rei, mostra a sua grandeza em relação aos homens. Não há sequer um homem, nem Salomão em toda a sua glória, como rei, abençoado que foi por Deus, pode se considerar maior do que o Senhor Jesus. Porque o próprio Salomão, nesse Salmo 72, que é um salmo de Salomão, e é um salmo que fala do grande rei, é um salmo que fala do grande reino que seria constituído. Neste salmo, Salomão não fala dele,
mas Salomão faz um salmo messiânico, que é um salmo que aponta para o Messias que haveria de vir. Falar então de Jesus como rei é para nós algo assim empolgante para os nossos corações, porque nos faz bem falarmos desse Jesus Cristo como o rei que ele é. O reino que Jesus Cristo inaugura está implícito na sua pessoa e não tem paralelo, não existe nenhum reino na terra que pode ser comparado ao reino que Jesus Cristo anuncia e traz quando ele vem à terra. O reino de que Cristo anuncia é um reino novo, é um reino único, não é uma, vamos colocar dessa forma, não é uma reedição melhorada de algum reino da terra, não. O reino que Cristo traz é um reino totalmente novo para o ser humano. O reino de Deus é um novo reino, não restrito aos limites de um reino físico, como são os reinos físicos da Terra, desse planeta em que nós habitamos. E outra coisa, o anúncio que Cristo traz do reino de Deus está chegando, e na verdade o reino de Deus chegou quando Cristo pisou a terra, quando Cristo veio à terra. Ali inicia-se o reino de Deus perante a humanidade. Jesus é o precursor deste reino de Deus para a humanidade. E aquelas pessoas daquela época em que Cristo viveu na terra e cumpriu seu ministério terreno, para essas pessoas, essa expressão reino de Deus, ou reino de Deus chegou, não deveriam de forma nenhuma parecer algo estranho, ou soar como algo estranho para elas. Porque na herança religiosa do povo de Israel, na herança religiosa que está implícito aí, as profecias dos profetas que vinham e diziam, veio a mim a palavra do Senhor, e ali eles expressavam aquilo que Deus queria falar ao coração do povo, se entende que quando o Messias viesse, o reino de Deus seria implantado na terra. Ora, o Messias é Jesus, o Messias é o Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo nasce, esse reino de Deus, ele é instaurado, colocado na terra, na pessoa do Senhor Jesus. Porque o reino humano, você tem o rei humano e você tem o espaço físico que esse rei humano detém, e ali ele manifesta a sua autoridade. Então você tem um rei humano e você tem você tem um espaço terrestre, um espaço físico, que este rei humano vai ter autoridade. Para tentarmos entender melhor, vamos colocar aí, no passado você tinha a Inglaterra, e a Inglaterra tinha um rei, esse rei comandava a Inglaterra, e esse rei então em todo o espaço físico terreno da Inglaterra, ele tinha comando, e poderia ter comando sobre outros espaços físicos de outras nações, caso a Inglaterra vencesse essas nações e conquistasse essas nações. Aí esse rei teria então o seu reinado ampliado para essa outra localidade, né, por ele ter vencido a guerra contra o povo daquela outra localidade. Aí você tem um reinado humano. Mas quando a gente fala de Jesus, e quando se fala desse reinado humano, volto a falar, você tem que separar a figura do rei humano da figura do terreno físico aonde ele comanda. Mas quando você fala que Jesus trouxe o reino de Deus à terra, você não consegue e nem pode separar o reino de Deus da pessoa de Jesus, porque o reino de Deus só foi instaurado na terra com a presença de Jesus Cristo na terra. Lembra? Ele se esvaziou da sua glória, desceu dos céus, veio à terra, e quando ele vem à terra, ele instaura o reino de Deus. Não podemos separar o reino de Deus da pessoa do Senhor Jesus. A pessoa de Jesus e o reino de Deus estão implícitos, um ao outro. Por Jesus está na terra, o reino foi implantado na terra também, através da figura do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 6, verso 10, nós temos aqui a expressão bíblica: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensina a orar. Jesus ensina a orar. E ao ensinar a orar, no versículo 10, Mateus capítulo 6, ele fala sobre o reino. Ele fala: Senhor, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. No ensino de Cristo, na oração,
ele mostra para nós a importância desse reino eterno chegar aos nossos corações. Nós que amamos a Deus e acreditamos em Cristo como sendo Filho de Deus e adquirimos a salvação em crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador pela ação do Espírito Santo no nosso coração, nós amamos essa expressão, venha o teu reino, não é? Porque para nós o reino dele veio, quando Cristo veio à terra, foi instaurado o reino de Deus aqui nessa terra. Mas eu queria também colocar para você aqui outras expressões maravilhosas que falam do reino. O evangelho que prega o evangelho que Jesus pregou, as boas novas de salvação, é o evangelho que prega o quê? É o evangelho do reino. Porque Jesus, na pregação do seu evangelho, ele fala justamente da implantação desse reino eterno para os nossos corações. As parábolas, que são histórias contadas no Novo Testamento por Jesus e que tem um fundamento espiritual, as parábolas que Jesus contavam, muitas delas eram parábolas do reino, porque faziam analogias com situações que acontecem no reino dos céus e que Cristo queria mostrar para nós como funcionavam as coisas no reino dos céus, e aí ele contava essas histórias, ele contava essas parábolas, que são conhecidas como parábolas do reino, e são parábolas, podemos colocar assim, introdutórias em grande número de como você pode entender o reino de Deus. O reino do céu, porque ele falava assim, olha, eu vou contar a você uma parábola, o reino dos céus é semelhante, aí ele contava aquela história. Então a parábola de Cristo, parábolas do reino, são, volto a dizer, introdutórias, Cristo contando de como funcionam as coisas no reino dos céus. Os milagres que Cristo operou, dando vida a mortos, curando uma série de doentes, alguns com doenças terríveis, na época que não tinha cura, e Cristo curava essas pessoas, os milagres que o Senhor Jesus Cristo operava, procediam aí do seu poder, procediam aí mostrando o poder dele, procediam mostrando sinais, prodígios e maravilhas, já da presença deste reino na terra. Então você pode entender que todos os milagres, sinais, prodígios, maravilhas que Jesus fazia eram introdutórias da presença do reino de Deus na terra. Então tudo que ele fazia que era milagre era para mostrar aos homens e às mulheres a presença do reino de Deus nesta terra. E neste reino de Deus na terra, ele, Jesus, possui o ofício de rei. Jesus é o rei dos reis e ele é o rei que nos traz esse reino eterno, nos dando condições de morarmos com Deus na eternidade, no reino do Senhor, onde veremos o Senhor cada dia das nossas vidas, vamos ter acesso a ver o rosto de Deus sobre os nossos corações, porque Jesus, além de profeta, ele é rei dos reis. Falando então agora do terceiro ofício que o Senhor Jesus Cristo ele executou, nós podemos falar para você aqui do ofício de sacerdote. Agora sim, né, podemos falar sobre a questão de Jesus Cristo ser como sacerdote. Na verdade, no Velho Testamento, vamos observar a origem dessa expressão, dessa função do sacerdócio. Né? Em Êxodo 28, verso 1 e 2, nós temos a origem do sacerdócio, da ordenação de Deus. Diz assim, faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, Deus falando com Moisés, e seus filhos com eles, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Fará vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Então aqui começa o ofício sacerdotal em Arão, não é? Em Arão e também nos filhos de Arão. O sacerdote é aquele que haveria de ter o cuidado com a liturgia, o cuidado com o culto e para o exercício da liturgia. Era da competência, como nós vemos aqui nesse estudo, é da competência exclusiva do sacerdote orientar a vida de Israel em todos os aspectos nos caminhos seguros de Yahvé, nos caminhos seguros de Jeová, nos caminhos seguros de Deus.
para que esta pessoa orientada, não é? Para que o povo de Israel, orientado pelo sacerdote, não fosse estimulado, seduzido pelo paganismo que existia nas nações que circundavam os limites da nação de Israel. Então, Senhor Deus institui o sacerdócio para que ali, através dos sacerdotes, o povo de Israel tivesse orientação segura dentro da palavra de Deus, porque o sacerdote ele faz essa figura de mediador entre o povo e Deus. O sacerdote é aquele que aponta o caminho que leva até a Deus. O sacerdote é aquele que orienta o culto de Israel a este Deus. Então, e é aquele que vai trabalhar para que o povo de Israel não seja justamente seduzido pelo paganismo, né? E se desvirtuando então do Senhor Deus, se desvirtuando do Senhor. Era uma tarefa então intransferível. Tão importante é o ofício sacerdotal que nós observamos que, né, que as nações, dentro das nações de Israel, entre os povos de Israel, entre as tribos de Israel, o Senhor Deus fala: somente não contarás com a tribo de Levi. Está lá em Números 1, verso 49 ao 53. Deus fala a Moisés: Moisés, você tem aqui as 12 tribos, somente não contarás com a tribo de Levi, porque a tribo de Levi é a tribo separada por Deus para aqueles que atuariam no templo, como sacerdote, como músico, como zeladores da casa do Senhor. Então a tribo de Levi não teria terras para poder semear, para poder colher, ou animais para poder criar, né? Porque eles ficariam responsáveis pelo templo do Senhor. É a tribo de Levi. Por isso Deus fala a Moisés, para Moisés não contar com a tribo de Levi, como eu falei agora há pouco para você. Então nós observamos aqui então o sacerdócio sendo criado, e são homens levantados por Deus para orientar o povo de Israel no culto ao Senhor, são mediadores entre Deus e o povo. É o sacerdote, e até aquele sacerdote que está acima de todos, que é o sumo sacerdote. Falando nisso, a Bíblia nos mostra claramente que Cristo vem a ser esse sumo sacerdote. Porque se você abrir lá em Hebreus, capítulo 4, no verso 14, verso 15, verso 16, você vê Cristo, então, na verdade, agora no Novo Testamento, como sendo sumo sacerdote. Está lá, verso 14: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que Jesus Cristo, então, Novo Testamento, já saímos do Velho Testamento, entramos no Novo Testamento, ele é o sumo sacerdote, ele é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Lembra? O sacerdote é aquele que exercia essa função de mediador. Mas Jesus é, na verdade, em essência, além de profeta, além de rei, o outro ofício de Jesus é que ele é sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Então o autor de Hebreus fala que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. O sumo sacerdote, que é Jesus, se compadece das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, que são diárias, não é, irmão, irmã e querido amigo e amiga? É ele que conserva firme a nossa confissão, nele como Cristo Salvador das nossas vidas. E aí o autor de Hebreus fala: cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, porque ele está lá orando por nós, está pedindo por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é que nos leva à presença de Deus. Jesus é o verdadeiro mediador que leva o homem a Deus. Quando Cristo está na cruz do Calvário, e ali ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia relata para nós, nos evangelhos,
que quando Cristo morre na cruz, o Santo dos Santos, que é o lugar no templo que só o sumo sacerdote poderia entrar, porque ali se entendia que no Santo dos Santos, dentro do templo, um lugar reservado, Deus estaria naquele lugar especificamente, e só o sumo sacerdote poderia entrar lá. Quando Cristo morre na cruz, do alto para baixo, o véu do santuário, do lugar chamado Santo dos Santos, é rasgado de cima para baixo. Quando esse véu é rasgado, porque o sumo sacerdote entrava, puxava o véu, entrava, fechava o véu e ali dentro ficava. E você entendia que ele estava ali com Deus, porque ele era o sumo sacerdote. Quando Cristo morre na cruz, levando os nossos pecados da humanidade nos seus ombros e sendo o Cordeiro Pascual que fica em nosso lugar para morrer na cruz do Calvário, porque quem deveria estar ali seria a humanidade. Cristo toma o lugar da humanidade, não é? O véu é rasgado de cima para baixo, é que este lugar onde só um poderia entrar para estar com Deus se acaba, porque Jesus Cristo, ele nos dá a condição de nós chegarmos à presença de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós e que verdadeiramente nos leva à presença de Deus. E com esse rasgado véu, lá do Santo dos Santos, no santuário, significa que a partir de agora todos nós podemos chegar a Deus através de Jesus, que é o verdadeiro sumo sacerdote, né? Porque Cristo, ele é sacerdote e ele é o sacrifício vivo. Ele é o sacerdote que celebrava o sacrifício para Deus e ele é o próprio sacrifício, porque ele é o cordeiro que é imolado, morto na cruz do Calvário, levando consigo o pecado da humanidade e nos dando nele, Jesus, pela ação do Espírito Santo, no nosso coração, o perdão para todos os nossos pecados. Fomos perdoados na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Ele é profeta porque ele é a boca de Deus, ele é o próprio Deus que traz sua palavra. Lembra? O profeta falava, veio a minha palavra do Senhor. Jesus fala, pois eu vos digo, porque ele é Deus falando. Ele é rei, porque ele é o rei dos reis. Ele está acima de todos os reinados e ele nos presenteia com a sua vinda na terra com o reino dos céus. O reino dos céus está entre nós, porque Jesus está entre nós. E ele é o sacerdote, sacerdócio real, porque ele, como ele é o único que nos leva à presença de Deus. E através desse sumo sacerdote que é Jesus, todo homem e mulher pode chegar à presença de Deus, se abraçar no seu coração Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse profeta, esse rei, esse sacerdote, 3 ofícios teocráticos de Jesus, nos leva à presença de Deus, à presença do Senhor nosso Deus. Que hoje você tenha aprendido um pouco mais sobre os ofícios do Cristo, os ofícios do Messias, aquele que é profeta, é rei e é sacerdote aos nossos corações. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, porque o véu do santuário foi rasgado e hoje nós temos sacerdócio real. Todos podemos nos achegar a Deus através de Jesus. Shalom. Deus te abençoe em nome de Cristo.